A ideia desse vídeo aqui que eu queria trazer era muito sobre epifanias, laços de vida, as coisas que você traz para você ao longo dos anos, realização de sonhos de uma forma geral. E aí a gente está aqui agora, Campo de Oliveira, lugar super especial em questão de natureza, uma conexão absurda com a natureza, e me veio a ideia desse roteiro que eu já tenho há muito tempo. E até inclusive é o primeiro tópico que eu queria traçar sobre como que você estipula suas metas. Então, se você que está assistindo o vídeo tem grandes metas para vocês, quer empreender, que é o rumo que eu estou tomando agora, ou até mesmo você quer passar no vestibular difícil, você quer construir um legado, independente de onde seja, na sua profissão, a maioria dessas coisas exige intencionalidade da sua parte. E não é tão simples quanto parece, porque na maioria das vezes, enquanto eu estudava para passar na faculdade que eu estou hoje, no ITA, eu me pegava sempre não valorizando o esforço que eu fazia. E a intencionalidade é justamente isso, é você acreditar que tudo que você está fazendo tem um propósito, mesmo que às vezes não pareça, vai ficar desanimado e tudo mais. E esse vídeo, que eu disse no começo, eu estou escrevendo ele já tem um bom tempo, desde que antes de eu passar no ITA, antes de começar a empreender ou qualquer algo do gênero. Mas para mim sempre foi muito imitar as coisas, ter intencionalidade. Até hoje é difícil para mim, por exemplo, gravar esse vídeo tá sendo um pouco difícil em questão de simplesmente falar com a câmera. Mas é algo que a gente pega com a prática, porque dos estudos reflete isso. Você vai estudar até um ponto que a fila vai dar para você. E falando em fila, o segundo tópico que eu iria deixar aqui era justamente isso. Sempre que você achar que seus esforços estão se esvaurindo, então que não vale a pena simplesmente fazer o que você está fazendo, tem aquelas dúvidas. Lembra que, na maioria das vezes, o conhecimento que você vai pegar ao longo do tempo, do esforço, ele não vai embora, ele permanece lá. E que pessoas boas vão ficar tão boas que elas vão acabar tendo outras pessoas melhores que elas e pessoas piores que elas, mas essas piores vão chegar no mesmo patamar que elas também. E isso funciona no quesito de vestibular. A gente estuda até que todo mundo que é muito bom passe. E aí depois chega a tua vez, porque você era ruim naquele momento que o bom passou, mas você estudou ao ponto de ficar do mesmo nível dele e conseguir passar. E aos poucos eu fui percebendo que isso funciona também na vida. Por exemplo, dando um exemplo aqui do meu panorama hoje. Eu empreendo com marketing digital, trabalhei para grandes experts, para pessoas que são muito boas. Trabalhei para pessoas ruins também, porque varia bastante. Mas essas pessoas boas são tão boas que já não tem mais como elas atenderem clientes. Elas já esgotaram a clientela dela. Então acaba que eu sou o próximo que vai pegar esses clientes. Porque o público-alvo acaba sendo o mesmo. E tudo isso é a teoria da fila. Tem uma fila sequencial de onde cada nova geração vai ocupar um espaço que a geração passada deixa, né? Então, toda vez que você estiver esvairindo de alguma coisa aí na sua caminhada, lembra disso, cara, porque dá um puta gás, sabe? Assim, às vezes é só preciso que aquele mercado sature, se você tá empreendendo. Às vezes eu só preciso que aquela pessoa tenha confiança em mim. E aí entra no terceiro tópico, que é essa parte da gerar confiança em quem você é. Não só suas conquistas vão fazer as pessoas terem confiança em você, mas o que você fala, como você se comunica, as coisas que você valoriza. Então, por exemplo, eu sempre quis muito gravar recortes da minha vida pra ter registrado. Eu acho legal esse tipo de coisa. Mas nunca foi simples pra mim. Muito por vergonha do que eu falava, por vergonha mesmo, assim, de gravar e, putz, o que vão pensar de mim? E isso é algo que você tem que aprender a lidar. Porque hoje vale muito a pena. Hoje em dia, às vezes, tem gente que consegue se sustentar com criação de conteúdo. Tem gente que consegue se sustentar com algo que você nem espera que daria pra ter um negócio, entendeu? Então, é uma habilidade que não foge de você. Você aprender a se formar, você aprender a propagar valores que você tem. Então, por isso que é importante você ter isso na sua cabeça. Porque quanto mais você conseguir propagar aquilo que você é, mais fácil vai ser fazer isso aqui, por exemplo. Mais fácil você vai conseguir gravar algo pro seu empreendimento. É uma habilidade que, pro resto da vida, você vai agradecer por ter desenvolvido. E aí, por último, assim, eu queria só dizer que as coisas passam, cara. A vida é muito rápida. E hoje, por exemplo, a gente tá fazendo uma viagem que é super legal. Tô aqui com a Luana gravando. E a gente tá tentando registrar um pouco dessa viagem. Mas muito pra gente mesmo ver no futuro, sabe? Que eu acho que é uma coisa inimaginável pro Brendo de 3 anos atrás, ou até o Brendo de 1 ano atrás, assim. Quando as coisas começaram a fluir, a ficar legal, sabe? De ter esse tipo de oportunidade da vida. Então, são coisas que eu queria registrar aqui nesse vídeo, que servem muito de como eu sou, estão enraizados dentro dos meus valores. Mas lembra que esses suportes que você vai ter são importantes, que eu falei aqui. E que na maioria das vezes, a única coisa que te impede de chegar lá num ponto, de curtir umas férias que você tem, é um trampo que você não quer fazer. Eu conheço muita gente que tem as mesmas oportunidades que eu hoje, na minha etapa de vida, mas por não querer estudar a parte financeira, por não querer pensar em algo para fazer como isso dar certo, se limita.
Então a pessoa vive limitada às experiências dela. Ela não quer sair daquilo, porque ela julga que não vou fazer isso. Quando eu sair, só quando eu já estiver rico. E eu acho que a vida não é sobre isso, sabe? Acho que a gente se limita bastante se a gente for viver somente pautado a isso. É riqueza, ou você é rico, ou você não experimenta e não degusta da vida. Eu acho que não é tão simples assim. Acho que dá pra você só não quer fazer o trampo. De estudar, de aprender como é que você economiza, como é que você faz tal coisa. O vídeo era mais pra tirar esse manifesto da minha cabeça. De novo, trazendo a intencionalidade. Eu acho legal trazer isso em formato de vídeo porque a maioria do meu empreendedorismo começa aqui. Eu errei muito quando eu tentava fazer empreendedorismo pela ganância de vamos ficar rico rápido, essa pessoa aqui tem um atalho. E eu fui me encontrando quando eu comecei a focar nisso e vi que eu tinha que trampar nisso. Se eu não trampar no meu, não vai sair do papel. É isso. Comenta aí embaixo também qual é a sua visão de mundo sobre empreender, realizar seus sonhos. Como é que você enxerga o mundo, que eu acho que isso é a coisa mais rica que a gente tem. As pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, como que enxergam o mundo e o que elas fazem para ser felizes, sabe? Eu acho que um ponto importantíssimo é você ter isso bem definido. E graças a Deus hoje eu tenho isso muito bem definido. E se você não tem, tudo bem também, tá? Vai chegar o tempo. E é isso.